Boa! E aí, beleza? Vamos seguir então? Nossa camada de infraestrutura está pronta. Definimos aqui nosso repositório a partir da nossa interface que está na camada de domínio. E a gente vai criar agora a camada de serviço. E aí, para isso, aqui no contrato, eu vou ter também a minha parte do novo item do meu serviço, tá? Então, eu vou criar uma interface iFilm Service. Então, a gente já abordou um pouquinho esses aspectos aqui, né, da interface. Se você não viu o último vídeo, volte uma casa, entende lá certinho e a gente segue daqui, tá? Então, a gente vai ter a mesma ideia para o repositório. Eu não vou ficar definindo os métodos, porque eu já fiz isso na minha interface genérica. Então, apenas vou dar aqui dela, né? iGeneric Apple Service, informa aqui o filme e o tipo de dado da minha chave, int. Boa, tá prontinho. Nossa interface, feita em questão de segundos da nossa interface de filme para a parte de serviços. E a gente vai vir aqui agora em Services e a gente vai definir ela, só que antes precisa adicionar a dependência do projeto dentro aqui do serviço, tá? Então, para fazer isso, dependências, botão direito e adicionar referência do projeto. E aí você escolhe aqui a camada de domínio. Muito bem, vai aparecer aqui, ó, no CSProj do meu projeto ou serviço. Ele vai incluir essa linha, né, ó, include de projetos, citando o domínio. E agora aqui a gente cria a nossa Film Service class. Adiciona uma nova classe, Film Service. Vamos alterar aqui de interno para public. Muito bem, nossa Film Service. Então, o que ela vai fazer? Ó? Ela vai implementar minha interface iFilm Service. Ctrl ponto, dou um Enter e ele vai implementar para mim. Bonitinho todos os métodos da interface, pelo menos a assinatura do método, né? O corpo dele. Para vocês entrarem no detalhe aqui, tá? Então, voltando para a arquitetura da aplicação. Como vai funcionar? Vamos esquecer, vamos abstrair a camada a parte de cima. Web, a gente vê um pouquinho, mas depois a gente monta ela. Vamos pegar o serviço. Eu tenho a minha relação entre o meu serviço e a minha infraestrutura. Então, o que eu vou fazer? O serviço consome um recurso da minha infraestrutura. Para fazer isso, eu preciso que a minha classe de serviço ela contenha esse repositório disponível para que eu possa utilizá-lo no meu projeto. Beleza? Então, eu vou criar aqui um objeto aqui dentro. Um objeto privado da minha interface, ó, Film Repository. E aí agora a gente vai ver esse detalhe de eu injetar, fazer a injeção de dependência aqui no meu código na camada de serviço. Tá? Ele sugere o nome aqui de Film Repository. A gente pode usar apenas Repository também. Tá? Eu estou usando apenas um contexto aqui, apenas um assunto. Se eu precisar usar vários repositórios, por exemplo, por algum motivo, dentro do meu serviço de filmes, eu preciso do repositório de gênero, de atores, de elenco. Então aí faz sentido eu ter cada um com seu nome melhor definido, né? Por exemplo, o filme Repository, tá? Opa, pedi para ele incluir aqui, mas não completou, tá? Vamos manter aqui, ó, filme Repository. Esse filme Repository ele não vai mudar depois que eu instancio esse cara, tá? A utilização dele, configuro a injeção dele. Então, como boa prática convenção, a pessoa define como read-only. Tá? Eu defini ele uma vez e ele vai ser utilizado no meu código. Para ele poder ser usado, eu faço essa configuração aqui. Ó. Eu crio um construtor no meu serviço, Film Service, e aqui eu vou injetar ele ó, no construtor. Eu vou colocar a interface iFilm Repository, passando o filme Repository. E aqui, ó, então o meu objeto, e eu vou usar aqui esse padrão aqui do underscore, ou a gente fala underline também, pode ser. Esse underline, filme Repository, e ele vai receber aqui esse objeto. Desse jeito ele vai estar populado, vai estar instanciado, e aí eu consigo usar ele agora nos meus códigos aqui, tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer o atualizar. Então atualizar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu repositório e eu vou chamar o método atualizar, passando a minha entidade de parâmetro aqui. Então somente isso. Mesma coisa para cadastrar. Filme repository, ponto cadastrar, e eu vou passar a entidade para ele. Em exclusão,
vou fazer também isso. Ó. Meu repositório, chamo o método excluir, e aí eu passo o ID aqui para ele. Tá? Para listagem, vai ser parecido também. O repositório, tem o método listar, só que isso aqui ele vai guardar para mim uma lista de filme e o resultado. Tá? E eu vou retornar aqui, ó. Opa, vou voltar aqui, ficar aqui, retornar result. Para simplificar, eu posso, ao invés de definir aqui a lista tipada, eu posso colocar como var result, porque ele já vai tipar ela como a lista de filmes também, tá? E na pesquisa por ID, vai ser bem próximo disso, vai ser meu filme, é que eu vou usar o pesquisar. Passo o ID, e aí eu retorno meu filme. Boa, muito bem. Dá para fazer algumas melhorias aqui, tá? Mas a princípio, essa é a ideia, tá? O meu serviço, ele vai ser utilizado aqui, ele vai trabalhar com o repositório e eu faço as operações, tá? Vamos validar isso? Então, ó, vou fechar os outros. Fechar tudo, velho. Todas as abas. Então, a gente vem aqui, ó, no nosso teste simples. Vamos validar agora a camada de serviço, tá? Static void valida camada serviço. E aí, então, eu preciso criar aquela minha interface da camada de serviço, né? iFilm Service. E aí eu vou instanciar ela aqui, ó. Ele não deixa instanciar, né? A interface, faz sentido, né? Que é só o contrato, mas eu vou instanciar aqui o meu serviço, ó. Meu filme service. E ele vai falar que ele não existe porque ele vai estar em outra camada, né? Ele vai estar na de serviço. Vamos dar um Ctrl ponto. E eu consigo fazer isso aqui direto, ó. Adicionar a referência desse projeto. Aí ele já faz aquele caminho que a gente colocou lá. Que a gente faz de clicar com o botão direito no dependência, adicionar project reference, seleciono camada de serviço. Aí ele já aparece pra gente, olha aqui, ó. Ele fazendo aqui, ó, using, cadastro filme, services. Então ele já monta pra gente. Mas ele tá dando um errinho aqui, ó. Vamos entender o que ele tá falando, ó. Tá falando que eu não tenho um argumento correspondente que é requerido. Então eu não tô passando um parâmetro, que é o parâmetro do repositório, filme repository. Se a gente olhar aqui na definição que a gente fez, ele realmente precisa do repositório para poder funcionar aqui nesse serviço. Então, antes da gente usar ele, vamos criar aqui nosso repositório, né? Filme repository. A gente vai criar aqui o nosso filme repository. Montei aqui esse objeto e agora sim eu vou instanciar ele. Na verdade, eu vou passar ele como parâmetro para a nossa interface, para o nosso serviço aqui no construtor, tá? O filme repository. Boa. Então vamos pegar aqui o filme. Criar mais um aqui, um terceiro filme. Matrix, ação 85. Então, ó, eu criei o objeto do repositório só para poder passar como parâmetro na minha interface, tá? Mas eu não vou fazer a chamada para ele direto. A gente vai usar a nossa camada de filme service, tá? Então, a gente cadastra aqui o filme. A gente pode até fazer o seguinte, ó, vamos criar uma lista. Apesar dele persistir em lista, né? Mas a gente não sabe disso porque está no detalhe da implementação. Vou clicar o filmes. E eu já vou definir aqui dentro, né, cada item que a gente criou ali, cada objeto, tá? Então, eu vou ter o meu filme, vou ter o filme 2, e aí eu vou ter também o meu filme 3, tá? Beleza. Agora sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for each, eu vou iterar sobre esses filmes, cada item de filmes, e aí a partir deles, a gente vai usando o nosso serviço, a Film Service, e aí ele vai cadastrando. Então, ó, cadastrar
esse item. Boa. Depois que ele cadastrar, vamos só fazer uma pesquisa aqui. Lista. Filmes. Vamos ver esses filmes aqui pra gente. Film Service. Film Service. Muito listar. E aí vamos ver se ele consegue fazer isso pra gente, tá? Vamos incluir aqui, ó, a camada de serviço para teste. Eu vou incluir mais uma linha aqui. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar um inteiro, uma opção. Vou colocar com opção 3. Eu vou fazer aqui um switch, né? Eu escolho a opção. Dependendo da opção, ele faz determinado teste para mim, tá? Então, até o princípio, a gente tem 3 validações aqui, né? Validação 1, 2 e 3. Não posso repetir o número. Vou tirar esse comentário com Ctrl+K+U. Esse é o atalho. Então, quando eu fizer a primeira validação, ele valida esse cenário do objeto. Ele vai validar o repositório. E aqui o último, ele valida para mim o serviço, tá? Aí fica mais organizado. Não preciso ficar comentando o código, ele já vai onde eu preciso, né? Ele já está para iniciar, né, esse projeto de validação. Vamos fazer uma execução aqui. Pedir para rodar com F10. Aguardar ele iniciar a execução. E a gente já faz nosso teste aqui para ver se nosso serviço está funcionando bonitinho. Beleza? Opção 3. Uso o F11 para entrar no detalhe do método. Criou o objeto. Ó. Vamos ver ele montando aqui o nosso serviço. Está nulo. Setou o repositório. Boa. Ele vai criar para a gente os 3 objetos. Vai iterar a nossa lista. Faz o cadastro primeiro, segundo, terceiro. E no final aqui ele lista, né? Então, agora eu não acesso mais diretamente o repositório. Eu vou fazer via camada de serviço, e aí o serviço se comunica com o repositório e faz para a gente a execução aí, processamento. Boa. Vou parar aqui a execução. Com isso, a gente fecha essa primeira parte do nosso serviço, tá? Ele está utilizando o repositório. Só que eu tenho que entender agora essa parte aqui do serviço, ele precisou do objeto do repositório, certo? Quando a gente foi fazer o teste, para poder usar. E aqui a gente precisou criar essa linha, né? Eu criei o meu filme repository para poder ser usado no serviço como parâmetro. A gente vai ver como fazer isso de forma dinâmica, usando a injeção de dependência, tá? Então a gente tem um projeto que a gente criou só para isso e a gente vai fazer ele nas próximas aulas aí, essa configuração. Beleza? Então espero que você tenha gostado dessa parte da camada de serviço, tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no código que eu vejo, eu respondo também e a gente vai seguindo nos próximos vídeos, próximas aulas. Beleza? Então um abraço, um joinha e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia.